Boa noite, gente. Graça e paz. Já logo de início, para eu não esquecer, vou agradecer a oportunidade, pastor, obrigado pela oportunidade. O pastor falou, gente, se ninguém falar nada, eu vou apontar o dedo. Aí, assim, eu não falei nada, né? Então ele não apontou. Mas graças a Deus, foi providência de Deus aqui. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel, já vou pedir para o nosso irmão do slide auxiliar aí. 1 Samuel 1, versículo 26. Todos acharam amém? Amém. Amém. Ela disse, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Irmãos, esse versículo fala sobre a história de Ana, e eu acho que a história de Ana é uma das primeiras que eu me lembro da minha mãe me contar, de eu aprender assim de fato. Talvez porque era a justificativa que minha mãe usava pelo meu nome, mas eu acho essa história muito linda porque Ana era uma mulher que sonhava, e ela sonhava em ter um filho. Ela orava e ela almejava isso porque naquela época não ter um filho era um motivo da mulher se envergonhar, né? E por mais que ela tivesse ali todo o amor do seu marido, ela era constantemente humilhada por Penina, né, que conseguia ter filhos, mas também dentro dela tinha um sentimento de culpa, um sentimento de por que eu não consigo ter um filho? Ana também era uma mulher de oração. Com ela nós conseguimos aprender não somente que nós devemos sonhar, mas que nós também devemos orar, nós devemos colocar nossos sonhos diante de Deus por meio da oração. E ela orava e ela tinha fé de que Deus era o único que poderia transformar essa situação dela, que poderia trazer a ela um filho. Mas teve um divisor de águas na vida de Ana, na sua oração, que foi um momento em que ela parou de orar apenas pedindo um filho para si, mas quando ela pediu um filho para Deus. E quando ela prometeu Samuel a Deus, antes mesmo dele ser gerado, ali ela se lembrou do que realmente importa, que não são as coisas terrenas, mas que são as coisas de Deus, são as coisas do céu. Então, não foi uma oração egoísta, ela orou porque ela queria ter um filho, mas ela queria que esse filho servisse no reino de Deus. E Ana, depois de ter feito essa promessa, mesmo antes de Samuel ter sido gerado, dele ter sido concebido, antes dela saber que ela teria um filho, ela prometeu isso, e depois que ela teve um filho, depois que ele foi desmamado, né, ela cumpriu. Mas quando eu estava estudando essa palavra, né, pensando no que eu falaria, e eu achei esse texto, eu pensei, Ana poderia ter usado tantas desculpas, Deus, mas é meu único filho, nossa, eu queria tanto ter um filho, e aí agora o Senhor vai, né, me fazer mesmo, ter que entregar ele, mas não, Ana permaneceu firme naquilo que ela tinha cumprido com Deus, porque Deus cumpriu com ela o que ela pediu, então o mínimo que ela deveria fazer era isso. E eu gostaria de retomar novamente que Ana sonhou. E ela sonhou com um filho, mas ela sonhou pelo filho dela. Ela, assim, a minha mãe, né, ela sempre vem conversando comigo e tal. E aí ela falava, não, porque eu quero que você estude numa escola boa. E aí no 6º ano ela fez de tudo para eu conseguir entrar no militar, né? Aí ela, não, porque eu quero que você faça balé. E aí, quando eu era criança, a gente fez de tudo também para ela conseguir me colocar no balé. Não, porque eu quero, minha filha, eu oro por você pelo seu casamento, pela sua vida futura, pela sua profissão e tantas coisas. Mas disso que eu falei, vocês percebem que são tudo coisas terrenas? Óbvio que nós temos que sonhar com coisas terrenas. E sim, Ana sonhava isso para Samuel, mas Ana sonhou também com a eternidade para Samuel. Ana, a partir do momento que ela entrega a vida do seu filho, que nem existia ainda, para Deus, Ana sonhou com a vida eterna de Samuel.
E nossas mães fazem isso por nós, sejam elas biológicas, as mães de coração ou as mães espirituais, elas oram por nós. Se hoje cada um de nós estamos aqui, é porque alguém, uma mulher, orou por nós. E outro versículo que eu gostaria que... Nosso irmão do slide está muito maneiro hoje, ele está ligeiro. 2 Timóteo 3, verso 14 e 15. Se os irmãos quiserem abrir também, mas aí está mais fácil. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é Paulo falando para Timóteo. O versículo 5 do capítulo 1 vai falar assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e sou certo de que também em ti. Eu gosto muito desse versículo porque é um versículo que eu me identifico. A minha avó, ela é a primeira evangélica da nossa família, né? Antes eles eram católicos. Aí, meu avô, junto com minha avó, eles evangélicos, graças a Deus, e passaram essa fé para minha mãe. E aí, minha mãe me teve e, consequentemente, ela passou essa fé para mim. E teve um período que eu morei com a minha mãe e com a minha avó. Isso quando eu era criança, dos 7 até uns 13, 12, mais ou menos. Então, é um período ali que o ser humano está em formação, que ele está ali construindo o seu caráter, enfim. E eu acho que se elas ficassem só assim falando, é importante para a igreja e tal, mas não vivessem isso, não orassem isso, eu não estaria aqui hoje. Porque outra frase que minha mãe me diz muito também é que palavras podem até acontecer, mas são os exemplos que arrastam. E as atitudes delas me arrastaram até aqui. E hoje nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse por alguma mãe. Eu estou dando ênfase nisso porque não são só as mães biológicas, claro que elas também, mas se não fossem as mães biológicas, primeiramente por Deus, né? Mas se não fossem as mães biológicas, nós não teríamos a vida. Se não fosse pelas mães espirituais, que consequentemente é a mesma que a minha mãe biológica, nós não teríamos a nossa vida espiritual, porque, de novo, pela minha mãe, eu conheci um livro que se chama Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Se nós não tivermos alguém ali intercedendo por nós não temos capacidade de permanecermos firmes assim sozinhos. Nós precisamos dessa união e que nossas mães são as primeiras que trazem isso pra gente, porque não tem ninguém mais nessa terra que se importe tanto com a gente quanto as nossas mães. Então, a primeira ligação que vem para nós é da nossa mãe, o primeiro amor, o primeiro carinho. E ali, antes de eu vir para cá, minha mãe falou assim: minha filha, já orei por você, vai dar tudo certo. E se não fosse a oração dela, eu acho que ela estaria mais tranquila para poder falar. Então, é isso que eu gostaria de deixar no coração de cada um de vocês. Agradeço a oportunidade de novo, pastor. É isso, amém. Amém.